Vamos acionar a reportagem em Brasília novamente? Bora. Bora, porque olha, ainda sobre essa questão da indicação do Jorge Messias para o STF, para a vaga que estava aberta lá no STF, a sabatina foi agendada e quem tem mais informações sobre esse assunto é o Rafael Procópio. Boa tarde, Rafa. É isso, meninos. Boa tarde para vocês, boa tarde para todo mundo que está com a gente. E essa indicação tem tudo a ver com esse papo que o Andreasa está trazendo agora, né? Dá pra gente chamar de clima tenso entre os brothers nesse momento, o que foi refletido nessa sanção agora há pouco ali no Palácio do Planalto, né? Dessa aprovação que tivemos na Câmara e no Senado, desse texto que amplia a faixa de isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000. É uma pauta positiva para diversos espectros aí da política, mas principalmente para o governo federal, e teve o apoio de Hugo Mota e Davi Alcolumbre, presidentes da Câmara e do Senado, e nenhum dos dois esteve nessa sanção. O presidente Lula falou sobre isso, disse que a ausência deles não diminui nada, o trabalho que eles tiveram para aprovar essa pauta. O ministro Fernando Haddad também falou algo similar em outros momentos, ou seja, o governo sentiu um pouco o golpe, sente que eles estão distantes, que o Senado, especialmente nesse momento, está distante do governo federal e já pensa nessa questão da sabatina. Foi marcada, como vocês disseram, para o próximo dia 10, mas a leitura de fato do termo lá na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, vai acontecer no dia 3 de dezembro. A gente teve essa informação ontem por parte do presidente da CCJ, Otto Alencar. Esse é um senador que vota há muito tempo, na verdade, com a base governista. Teremos a leitura disso na CCJ no dia 3 e depois disso teremos um pedido de vista coletivo marcando essa sabatina para, de fato, o dia 10 de dezembro. Em caso de aprovação, é muito provável que tenhamos já a votação em plenário no próprio dia 10, porque geralmente é isso que a gente tem acompanhado nos últimos tempos com indicados ao Supremo Tribunal Federal, por mais que essa indicação ela esteja seguindo alguns ritos diferentes do que a gente tem acompanhado recentemente. Até o Andreasa estava falando durante essa semana que a Alcolumbre podia sentar em cima dessa indicação e esperar um bom tempo para que colocasse ela para voto de fato, ou fazer ela na hora, né? Já que chegou, não era o nome que eu queria, vamos colocar para voto. E as duas situações podiam complicar bastante o governo, botar para votar imediatamente ou esperar 5, 6 meses, deixar lá para 2026. O fato que é o que a gente tem de informação é que ainda segue um ressentimento por parte de Alcolumbre por Rodrigo Pacheco não ter sido escolhido do presidente Lula para essa vaga deixada por Luiz Roberto Barroso no STF. E ele meio que vai deixar a situação correr com o trabalho feito pelo próprio governo federal, ou seja, o governo que lute, no final das contas, para conseguir esses 41 votos ali no plenário e a maioria ali na CCJ. Vamos ver se vai dar certo aí até o dia 10 de dezembro. Ô Rafa, pode ser que nós estejamos diante de um novo Davi Alcolumbre. É possível. Um Davi Alcolumbre que seja um presidente do Senado de oposição ao governo de turno. Pode ser que esteja nascendo essa figura. Eu acho que a tendência maior, sem desprezar essa outra, é do Davi Alcolumbre que faz seus cálculos e que muda a sua estratégia em função da negociação para si. Porque ele também precisa do governo Lula. Então, quando foi André Mendonça, no governo Bolsonaro, aquele caso, ficou 5 meses sentado sobre a indicação de André Mendonça. Período no curso do qual, ele pode até dizer agora, ele planta aqui e acolá que foi um erro, aquela estratégia, é balela. Naquele período ele negociou pra caramba. E quando estava saciado, politicamente, pelo amor de Deus, quando ele estava saciado, ele pôs para votar André Mendonça. Sempre ele, Davi Alcolumbre, no centro do interesse. O interesse dele, politicamente. Nesse caso agora, ele muda de estratégia e marca imediatamente, porque aí sim, talvez se, como o governo deixou bastante claro, Jacques Wagner deixou bastante claro isso, o governo queria, nessa altura do campeonato, para poder diluir Davi Alcolumbre, para poder eventualmente driblar Davi Alcolumbre, para chegar nos outros senadores, sem precisar ou precisando menos de Alcolumbre, para o governo ficou mais interessante que a coisa fosse adiante, que virasse o ano, que ficasse para o ano que vem. Alcolumbre sacou isso, claramente. Então ele fala, qual é a melhor estratégia agora para que o governo dependa ainda mais de mim? A melhor estratégia para que eu tenha maior campo nessa negociação é marcar logo esse troço, é fazer imediatamente. Porque fica mais difícil, são o quê? 10 dias úteis? Daqui até o dia marcado, 10 de
de dezembro, é mais ou menos isso, né? Nada. Então... Muito rápido. Hã? Não, É não muito é rápido, nada, nada. é Então- muito rápido, absurdo. Isso. Então, são 81 senadores que ele precisa visitar, conversar. É uma vida dentro do Senado. Nesse sentido, conquistar Davi Alcolumbre fica mais importante. E conquistar Davi Alcolumbre significa, politicamente, tá, gente boa? Você pode achar imoral e tal, mas é do jogo, tá? Um abraço para o senador Davi Alcolumbre, que não deixa de escutar esse programa aqui, está sempre nos ouvindo. Gosta muito do Tem Método, é objeto constante aqui da nossa pauta. Quando eu falo de distribuição, uma Codevasf, abre um mapa, uma Codevasf, já tem dono, o que não tem dono que pode vir para mim? Já tenho 2 ministérios, o que pode vir? É isso. O que a gente pode resolver? É isso. A não ser que, como eu disse no começo dessa análise maledicente, a não ser que seja seria uma surpresa. O Davi Alcolumbre oposição. Eu já disse aqui, qual é o traço incontornável de Davi Alcolumbre? Governista, até aqui. Foi bolsonarista até o último dia. E agora, e era lulopetista até agora. Vai mudar? Mas o que significa mudar? Significa perder superfície no Estado. Então, sei lá, sabe? Barbas de molho, Andreasa. As barbas de molho. E eu queria registrar pra gente, eu sei que a gente tem que ir pro intervalo, só pra registrar aqui, coisa maravilhosa, pra mim, que você é jovem, quando o Rafael Procópio fala boa tarde, meninos, eu falo, ele tá falando comigo. Eu tô em dúvida se eu gosto. Tenho que falar meninos quando tá o Ivan e menina, né? Porque afinal... É verdade. Não sei se eu me sinto muito verdade. representada. Anotadíssimo.